Hebreus capítulo 12 e o versículo 4 a seguir, que diz assim: Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia, Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivos de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá. Essa carta aqui aos Hebreus é uma carta, são escritas, são palavras que vêm para a gente refletir. Não só essa passagem, mas como a Bíblia inteira serve para nós. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a palavra, a Bíblia inteira, ela vai ser um guia para nós, uma direção, uma bússola, que todo cristão precisa, porque é a própria palavra de Deus. Os crentes em Hebreus, eles eram pessoas lentas para aprender. Eles eram muito lentos na questão de aprendizado, mas eles também eram rápidos em esquecer-se dos preceitos de Deus. Eles eram lentos para aprender, mas rápidos para esquecer. Então essa carta aos Hebreus era para relembrar eles de que eles precisavam ser disciplinados. Amém? O autor nos mostra aqui em Hebreus que a disciplina aqui escrita não significa a ausência de amor. Não quer dizer que Deus não amava eles, mas demonstra um amor paternal, não a ausência de amor, pelo contrário, um amor paternal, porque Deus os considerava como filhos. Então o Senhor estava corrigindo o curso do seu povo. O sofrimento deles era a prova que Deus
Aliás, o sofrimento deles não era uma prova de que Deus os tinha abandonado, que Deus os tinha rejeitado ou virado as costas. Mas era uma prova que Deus considerava eles como filhos e amava eles como filhos. E tratava eles como tais. Calvino declarou o seguinte: aqueles que não suportam a disciplina de Deus para a sua salvação, rejeitam a paternidade benevolente de Deus. As pessoas que não suportam a disciplina de Deus, as pessoas que não se submetem a uma disciplina, a uma correção do Senhor, elas acabam rejeitando a paternidade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer Deus, quer os benefícios de Deus, quer as bênçãos de Deus, quer tudo o que Ele tem para nos oferecer. Mas quando o Senhor vai tratar, a gente não deixa. Então, nós ainda não recebemos a filiação do Senhor. Porque você só recebe a filiação de paternidade se você deixa Ele mexer até nas suas estruturas. Se você deixa Ele mexer em todas as áreas da sua vida. Se você deixa o Senhor tratar o seu caráter. Então, até nós não recebermos com amor e entender a correção do Senhor na nossa vida, nós não podemos dizer que nós somos filhos. Somente filhos recebem a disciplina. A disciplina é um privilégio que Deus estende a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. A disciplina não é estendida aos que não pertencem a Ele. O Senhor vai corrigir aqueles que pertencem a Ele. Aqueles que são filhos. Você só recebe a filiação de pai se você deixar o Senhor governar a sua vida. E muitas vezes a gente quer Deus, quer os benefícios, mas a gente não deixa o Senhor governar a nossa vida. A gente não deixa o Senhor governar os nossos negócios. A gente não deixa o Senhor governar do jeito dele. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer como bem entende, achando que é o melhor para nós. E enquanto a gente não deixar a paternidade de Deus nos corrigir o curso da nossa vida, então a gente ainda não pode ser chamado de filho. Somente quem é filho entende que o pai corrige. Amém? Disciplina não é castigo. Muitas vezes as pessoas confundem castigo com disciplina. Não é. Disciplina não é castigo. Disciplina é uma correção que vem para nos alinhar, botar a gente no prumo, para corrigir o percurso da nossa vida. E Deus não pune os seus filhos, porque Ele já fez isso com o seu Filho Jesus na cruz. Deus já puniu Jesus na cruz. A ira de Deus que devia cair sobre as nossas cabeças foi derramada na vida de Jesus. Ele foi maldito. Jesus foi maldito na cruz para que nós fôssemos benditos eternamente. Jesus levou toda a maldição. Por isso que eu não creio em maldição hereditária, sabe? Essas coisas que algumas pessoas pegam uma linha de cura e libertação, né? De libertação. Jesus, Ele já te libertou na cruz. Jesus já te curou na cruz. Jesus já perdoou você na cruz. Jesus já fez tudo na cruz. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar o que Ele já fez na cruz. Eu preciso acessar o perdão com arrependimento. Eu preciso acessar Jesus com fé para me receber a cura. Sabe, aqui quando o irmão estava ministrando sobre a ceia, eu me lembrei que um momento que eu estava enferma e eu participei da ceia de manhã na minha casa, eu e a minha família, e eu disse: em nome de Jesus eu vou ser curada. E através do sangue do corpo de Jesus, eu fui curada. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter fé para acessar. Eu preciso me arrepender para receber o perdão dele. É isso que eu preciso fazer. Então Jesus, ele foi maldito para que nós fôssemos benditos eternamente. A disciplina de Deus é para corrigir o curso, sabe? Deus tem um plano original, mas às vezes a gente pega o plano B. Às vezes nós nos distraímos na vida, porque distrações é o que mais tem nesse mundo. Coisas não faltam para te distrair, e hoje as coisas têm piorado muito. As distrações são muito grandes, você pode se distrair dentro da sua casa. Então, a disciplina de Deus é para corrigir, porque às vezes a gente se distrai e a gente parte para o plano B. A gente pega outros caminhos alternativos, outras rotas, e não é a rota original de Deus, não é o plano original de Deus. Mas porque temos livre-arbítrio, fizemos escolhas, e às vezes fizemos escolhas erradas. Preferimos caminhar às vezes do nosso jeito, por onde a gente achar melhor, só porque o Senhor tem o plano A. É o plano adicional para te trazer de volta para o plano original. O Senhor tem essa graça de nos trazer de volta para o plano original dele. Amém? Então, ele nos corrige. Ele corrige o curso da nossa vida. E ele nos fortalece também. Nós somos fortalecidos quando somos corrigidos. Quando recebemos a disciplina do Senhor, nós somos fortalecidos. Ah, como assim, pastora? Pode acreditar. Porque eu já fui muito corrigida por Deus e ainda sou. Nós somos uma obra em construção. Nós não somos perfeitos. Estamos longe de ser perfeitos. Jesus é perfeito. E então ele nos fortalece quando somos corrigidos, em vez de nos punir e de nos castigar. Ele nos corrige e nos fortalece, porque ele não nos pune, não nos castiga. Deus é como o agricultor que poda a videira para que ela produza ainda mais frutos. O Senhor, quando ele nos poda, não é para fazer com que a gente fique doente, para que a gente morra, para que a gente desfaleça. Pelo contrário, é como uma árvore. Quando várias árvores necessitam em determinado tempo do ano ser podadas. A nossa flamboyante, todo ano a gente podava ela em agosto, porque era o mês da poda. E quando chegava dezembro, a gente olhava para ela, aqueles troncos, sem nenhum galho, sem nenhuma folha, apenas os troncos podados, e a gente, meu Deus, o que a gente fez com a nossa árvore? E todo ano era uma luta, porque a gente achava que tinha feito algo errado em estar podando aquela árvore. Mas quando chegava dezembro, perto de janeiro ali, começava a soltar uns galhos lindos, bem verdes, e folhas, e lá no forte do verão soltava uns pendões vermelhos, a coisa mais linda. Então, o Senhor, ele faz assim com a gente. Ele também nos poda. Para quê? Para que a gente ainda dê mais frutos. Imagina se ele deixar você cheia de frutos. Uma hora, os galhos vão pesar, os frutos vão derrubar você. Então é necessário que o Senhor nos pode. É necessário as disciplinas de Deus. É necessário os tratamentos de Deus. Precisamos atentar para o cuidado de Deus, porque esse é um dos cuidados do Senhor. Não encare a disciplina, não encare o tratamento de Deus, as podas, como falta de amor, ausência de amor. Pelo contrário, se você é filho, fique alegre, porque o Senhor só corrige aquele quem ama. Amém? O autor faz uma comparação da disciplina de um pai terreno com a do Pai celestial.
Os pais disciplinam os seus filhos. Quem é pai aqui? Não é certo que nós devemos disciplinar os nossos filhos? Não é certo que nós precisamos chamar a atenção deles e dizer: você está fazendo errado. Você não pode fazer desse jeito. Você não pode tratar os seus colegas desse jeito na escola. Você está errando. Nós, como pai, precisamos corrigir o percurso dos nossos filhos. Por quê que a gente precisa fazer isso? Porque a gente ama. Porque a gente ama o nosso filho, a gente disciplina. Entregar o filho à própria sorte ou à vontade é arruinar a vida deles. O pai e a mãe que não educam seus filhos, ou entregam eles à própria sorte e acabam arruinando a vida dos filhos. Esse filho vai crescer um filho mimado, fazendo tudo o que quer, e sei lá o que ele vai se tornar. Porque ele nunca recebeu um não na vida dele. Porque ele nunca recebeu entre aspas, um puxão de orelha. Então, por isso que a gente disciplina os nossos filhos, porque amamos e amamos muito, queremos o bem deles, queremos o melhor para eles. E aí, se os pais que corrigem seus filhos fazem isso com amor e para o bem dos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, que nos corrige ao longo da vida, da forma certa, na proporção certa e com resultados certos. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus, ao assumir sua posição de homem, teve que passar por diversos sofrimentos para ser aperfeiçoado. Jesus, sendo Filho de Deus, ele já era perfeito. Mas quando ele assumiu a forma de homem, teve que passar por diversas provações, diversos sofrimentos para ser aperfeiçoado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se Jesus precisou ser aperfeiçoado quando assumiu a forma de homem, ele deixa um exemplo para nós, que nós também precisamos ser aperfeiçoados. Nós também precisamos passar por essa experiência. E para ser aperfeiçoado, você precisa passar por algumas provas. Para ser aperfeiçoado, você precisa passar algumas privações. Para ser aperfeiçoado, você precisa fazer algumas renúncias. Para ser aperfeiçoado, você precisa passar por algumas coisas. Você precisa ser moldado. As adversidades que nós enfrentamos são bênçãos disfarçadas. Porque até nas dificuldades está o nosso Pai amoroso por trás, que nos dá o que é melhor. Até nos tempos de dificuldade, o Senhor está por trás da dificuldade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor. Nós não sabemos de nada. Nós pensamos que sabemos alguma coisa, a gente não sabe de nada. Quantas vezes a gente se engana achando que o melhor para nós era daquela forma, e não era. A vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Os planos dele são melhores que os nossos. Os desejos dele são melhores que os nossos desejos. Precisamos, irmãos, olhar além do sofrimento, além das dificuldades, além das tribulações, e entender que Deus está trabalhando por trás. Que Deus está trabalhando por nós e não contra nós. O Senhor está trabalhando por nós e não contra nós. Mas às vezes o que acontece? A gente, às vezes ou quase sempre, a gente entende que não é assim, que Deus está contra nós. Então a gente fica num canto, emburrado, com a cara trancada e bravos com Deus. A gente não entende o que Ele está fazendo, não concorda com o que Ele está fazendo, e a gente se emburra como um filho mimado. A gente se vai para um cantinho, faz beicinho e fica brabinho com Deus, cruza os braços. Por que, Senhor? Agimos como filhos mimados.
Mas são essas disciplinas que nos preparam para suportar as lutas aqui. São essas disciplinas que nos preparam para enfrentar as adversidades aqui. E são essas lutas, essas disciplinas que nos preparam e nos aperfeiçoam. Nos aperfeiçoam como Jesus foi aperfeiçoado, para vivermos para sempre com Ele lá no céu. Nós somos aperfeiçoados quando passamos por disciplina, quando passamos por dificuldades. Fique feliz por estar sendo aperfeiçoado por Deus. Isso é sinal que você é filho. Isso é sinal que Ele te ama. É sinal que você recebeu a filiação celestial. Se o Senhor disciplina, é porque Ele ama. Deus, Ele só trata aquele que é filho, aquele que Ele chama de filho. O Senhor só trata aquele que Ele ama. Aqueles que não são seu, Ele não vai disciplinar. Eles são entregues à própria sorte deles. Eles vão colher aquilo que plantaram. Mas aqueles que Ele diz que são os seus, existe uma vara da disciplina. Existe uma vara de amor. Uma vara de amor que nos corrige. Você está entendendo? Amém? Nós precisamos ter convicção do propósito elevado de Deus. Quando a gente entende isso, a gente aceita. Tem um ditado que diz: aceita que dói menos. É mais ou menos assim. Pare de fugir da vara do Senhor. Pare de fugir da correção do Senhor. Deixa o Senhor te corrigir. Você é uma pessoa difícil. Deixa o Senhor corrigir o curso da sua vida. Deixa o Senhor tratar você. Aceite que dói menos. Pare de correr. É certo que os pais procuram o que é melhor para os filhos, não é? Você não procura, pai e mãe que está aqui, você não procura o que é melhor para os seus filhos? Por quê? Porque vocês odeiam eles ou porque vocês amam? Porque vocês amam. Então, nós pais procuramos o que é melhor para os nossos filhos. Porém, é certo que também cometemos muitos erros. Porque também somos falhos. Somos falhos na vida em geral. E também isso inclui a nossa paternidade, a nossa maternidade. Nossas capacidades para educarem os nossos filhos é muito falha. Nós somos falhos. Nós falhamos. Quantas vezes nós fizemos errado com os nossos filhos? Talvez corrigimos de uma forma errada. Talvez excedemos na correção. Ou talvez não corrigimos, deixamos passar. São erros que nós cometemos porque somos limitados. Nós somos limitados. Só o Senhor que é ilimitado. E mesmo querendo o melhor para os nossos filhos, nós erramos. Mesmo com as melhores intenções que nós temos em relação aos nossos filhos, mesmo assim, falhamos em nossos métodos e propósitos. Somos falhos. Falhamos todos os dias. Falhamos. E com isso, nós precisamos muito de sabedoria do Senhor. Nós precisamos todos os dias buscar por sabedoria, para que a gente venha ser melhores pais, para que nós venhamos educá-los da melhor forma. Porque às vezes vamos aos dois extremos. Ou a gente disciplina demais, ou a gente abandona a disciplina por completo. Tem muitos pais que acabam no 8 ou 80. Disciplinam demais, são severos demais. E outros abandonam totalmente a disciplina. Por isso que há um ponto de equilíbrio. Não de mais e não de menos. No tanto correto, no tanto certo. Com equilíbrio. E em amor. Porque assim como Deus nos corrige com amor, nós também precisamos corrigir. Nunca corrija o seu filho com ira, quando você estiver irado.
quando você for corrigir o seu filho, não grite com ele. Se acalme. Toma um comprimidinho que tem na farmácia, se acalme. Tá bem assim, escrito, se acalme. Toma esse comprimidinho espiritual, vai para a oração e peça ao Senhor graça, discernimento e sabedoria para você disciplinar o seu filho. Não faça isso com ira no seu coração, não é correto. Deus nos disciplina na medida correta, a fim de nos fazer participantes da sua santidade. O Senhor quer que nós venhamos fazer parte da santidade dEle. E para nós sermos parte da santidade dEle, nós precisamos ser corrigidos. Se nós quisermos fazer parte da santidade, nós precisamos primeiro aceitar as correções do Senhor. Deus, Ele não vai se exceder na disciplina. Ele não vai te disciplinar severamente, como também não vai negligenciar a disciplina. Ele não vai olhar para você e ver que você está fazendo errado, você é filho, você saiu fora, você desobedeceu, você errou. O Senhor não vai negligenciar isso. Se você é filho, Ele vai corrigir. Ele não vai negligenciar, como também não vai se exceder na correção. Ao mesmo tempo que Ele nos ama, Ele também nos confronta. Entenda que confronta e afronta são duas coisas diferentes. É confronto, Ele te confronta. Por quê? Quando Ele te confronta, Ele quer que você dê uma resposta de melhora. Quando o Senhor nos confronta, é porque Ele quer nos tirar daquele lugar e nos trazer para uma melhoria. Ele quer que nós cresçamos como filhos maduros. Então o Senhor, Ele nos confronta, é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E as suas correções não acabam, não terminam quando a gente vira adulto. Parece que adulto... Tem um ditado, filho criado, filho grande, trabalho... Meu Deus. Filho criado, trabalho dobrado. Gente, nós somos assim, né? Quando a gente era criança, adolescente, enfim, até a idade que você ficou dentro da casa dos seus pais, vocês obedeceram. Pelo menos é o que a Bíblia diz que tem que fazer, né? De sermos obedientes até o dia que a gente sair de dentro da casa dos nossos pais. Depois a gente já não vai mais obedecer como antes, porque agora nós saímos da casa dos nossos pais, viramos gente grande, né? Só que a gente vai sempre respeitar a opinião deles. Mas agora eles não vão mais mandar em você. Só porque quando a gente cresce e a gente sai, a gente cria asinha e começa a bater as asinhas, a gente pensa que a gente se manda. Mas a gente não se manda. Pelo menos não é assim que tem que ser. A gente precisa deixar Deus nos mandar. A gente precisa deixar Deus nos governar. Porque até aqui os nossos pais estiveram sobre as mãos de Deus e nos educaram, e nos alimentaram, e nos criaram. Mas agora daqui para frente, é inteiramente o Senhor que vai governar a nossa vida. É o Senhor. E aí a gente, quando sai da casa dos nossos pais, a gente quer fazer o que bem achar melhor, né? Mas a gente precisa entender a submissão ao Senhor. Nos submeter em tudo. Em tudo, não é em parte, mas é em tudo. Nós precisamos deixar que o Senhor nos governe. Sabe, nós temos livre-arbítrio. Todo mundo aqui tem livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio a gente precisa entregar para o Senhor de volta. A gente precisa dizer: Senhor, o livre-arbítrio que eu tenho não é mais meu, é teu. Pode fazer do jeito que você quiser. Eu não mando mais. Eu não tenho escolha. É o Senhor, é a tua vontade, não é a minha. Pelo menos é assim que tem que ser. Ele nos ensina por toda a nossa vida terrena e jamais nos abandona.
No momento em que estamos sendo disciplinados, não está produzindo alegria, como a gente leu na Bíblia. No momento que você está sendo disciplinado, você não ri, você não fica rindo. Ai, que legal. Como é bom ser disciplinado, estou tão feliz. Como é alegre, né? A disciplina. Não produz alegria. Mas os frutos são de justiça e paz. Na hora que você está sendo corrigido, você não está alegre. Você está chorando. Só porque as suas lágrimas estão sendo fruto de justiça e paz. Quando nós passamos, é doloroso. Mas quando termina, o resultado será um relacionamento certo com Deus e com os homens. Quando passamos não é fácil, mas depois que passamos, é lindo demais. É lindo demais. Nenhuma paz verdadeira pode existir sem a justiça. Não existe, elas são uma união. Quando nós ficamos bem com Deus, nosso coração encontra paz. Você não vai encontrar paz sem Deus. Deus é o Deus da paz. Não existe paz verdadeira. Talvez essa paz que o mundo fala é alívio de consciência. Mas não é uma paz verdadeira. Essa paz verdadeira a gente só encontra em Deus, no Deus da paz. Só quem vive a justiça de Deus encontra paz. Você também não vai encontrar paz se você não viver a justiça de Deus. Se a gente aceitava as correções de nossos pais, que eram falhos, e de boa vontade, nós nos submetíamos e aceitávamos a disciplina deles, por que que agora nós não aceitamos a disciplina de Deus, a correção de Deus, que não erra e sabe o que é melhor para nós? Nós nos submetíamos às disciplinas dos nossos pais que eram falhos, mas às vezes temos dificuldade em nos submetermos a Deus que não erra, que não falha, que não te abandona e corrige da forma correta. Por que que às vezes a gente tem dificuldade? Dá a entender que Deus não serve para me corrigir, Ele só serve para me abençoar. Deus só serve para mim se for bênção. Mas quando Ele me corrige, não toca aqui na minha feridinha. Não toca aqui no meu caráter. Eu gosto de fazer desse jeito. Eu fui criado assim. Ninguém mexe na minha personalidade. Eu sou assim mesmo. Eu sou brabo. Eu não vou mudar, né? Eu falo demais. O Senhor não vai tocar nisso. Não toca aqui que eu não deixo, né? Deus, eu só quero tuas bênçãos, mas a tua correção eu rejeito. Ele é Pai de amor e às vezes parece que não cabe em nossa mente que Ele corrige. Ah, Deus é amor. É, Deus é amor. E porque Ele ama, Ele corrige. E é necessário isso. Os pais que não corrigem, eu tenho as minhas sérias dúvidas em relação ao amor. Eu não entendo que tipo de amor é esse. Porque um pai que deixa o filho fazer do jeito que ele bem entende, não sei. Eu vou questionar essa palavra amor na vida desse pai. Ele é Pai de amor e às vezes parece que não cabe em nossa mente a correção. Porém, é justamente isso que um pai precisa fazer. O pai não serve só para... Os pais não servem só para sustentar, criar, educar, enfim. Eles servem também para corrigir, para disciplinar. Para um filho amadurecer, o que é necessário? É necessário muitos nãos. É necessário muitos nãos. Um filho que cresce sem um não, ele não é um filho maduro. O pai que não sabe dizer não vai ter sérios problemas no futuro. A pessoa que aceita a disciplina da mão de Deus como algo designado por seu Pai celestial para o seu bem, não terá mais ressentimento e nem rebeldia. Essa pessoa fornece um solo fértil.
A pessoa que deixa, que aceita a disciplina do Senhor e entende que é para o seu bem, ela se torna uma terra muito fértil. Ela não vai mais ressentir das pessoas, ela não vai guardar mágoa, ela vai deixar de ser um filho rebelde. O seu solo vai ser um solo fértil para o cultivo de uma vida justa e responsiva à vontade de Deus. O solo vai ser fértil. E esse solo, por ser fértil, vai cultivar uma vida justa. Amém? Deus estava orientando os hebreus, aqui nessa passagem que nós lemos, acerca de como eles deveriam se comportar em todas as aflições, porque os seus servos precisavam evitar os extremos. Eles estavam sendo extremistas. Não devem desprezar a disciplina do Senhor, não devem considerar insignificantes as aflições e ser insensível quando estiverem nelas, pois são a mão e a vara de Deus e a sua censura pelo pecado. Deus detesta o pecado. E tudo que Ele quer é que você deixe de pecar. Que você seja obediente a Ele, que abandone a vida de pecado. Os que não levam a sério as aflições, não levam Deus a sério e não levam o pecado a sério. Tem gente brincando com o pecado. Leve o pecado a sério, porque é muito sério, é muito perigoso. Você pode ser arrastado para isso. E para sair, às vezes, não é fácil. Então, leve as aflições a sério. Leve Deus a sério e leve o pecado a sério. O diabo, ele não está aqui para brincadeira. Não devem desfalecer quando forem repreendidos. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas, quando são repreendidas, se desanimam. Correm de Deus. Já não vem mais na igreja. Cadê aquela pessoa fervorosa? Sumiu. Porque não aceita, não compreende a repreensão. E logo se desanimam porque foram repreendidos. Não podem se desesperar quando estiverem na aflição, nem se lamentar, mas suportá-la com fé e paciência. Então, não fique desesperado, não fique apreensivo, se lamentando quando estiver passando por algo, mas suporte com fé e tenha paciência. Sabe, isso também é um exercício para a nossa fé. A gente pede fé, Senhor, eu quero ter mais fé, eu quero ter mais fé. Então Ele vai te mandar algumas coisas para acrescentar a tua fé, para fortalecer a tua fé. Então suporte, tenha paciência. As aflições corretamente suportadas são mesmo assim provas de amor paternal de Deus por nós. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Somente quem é filho. Os melhores filhos de Deus precisam de correção. Precisam ser alinhados. Até mesmo em meio a este mundo atribulado, a alma pode sim desfrutar de paz. Por isso, depende de uma correta condição da alma e não das circunstâncias. A paz é uma das qualidades do fruto do Espírito. E essa paz, ela é resultado de um desenvolvimento espiritual, produzido pela comunhão que eu tenho com Deus. Então, quando eu tenho comunhão com Deus, eu desenvolvo uma vida espiritual. E em relação a isso, quando eu desenvolvo uma vida espiritual através da comunhão de Deus, eu desenvolvo dentro de mim as qualidades do fruto do Espírito. Não adianta eu querer desenvolver em mim as qualidades do fruto do Espírito
como a paz, longanimidade, amor, benevolência, domínio próprio, se eu não ter comunhão com Deus. Essas qualidades só vão ser desenvolvidas dentro de mim através de um relacionamento com Ele. Deus, como eu já falei, é o Deus da paz. No verso 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos dos nossos problemas vêm das pessoas. Não vêm dos bichinhos, não vêm dos animais, né? Vêm das próprias pessoas. Às vezes eu causo um problema na vida de alguém. Às vezes você é a causa do problema de alguém. Então, a maioria dos nossos problemas vem das pessoas, de nós mesmos. Elas nos ferem, as pessoas nos decepcionam, nos perseguem e testam a nossa paciência até o limite. Somos testados da paciência. Nós precisamos, então, aproveitar esse tempo para aprender a viver em paz com essas pessoas. Porque você só vai demonstrar essa paz que você diz que você tem se você ser testado por pessoas. Se você ser confrontado por pessoas. Deus, Ele usa as pessoas para nos tratar, gente. Deus usa pessoas para nos tratar. E agora eu estava olhando para uma pessoa aqui que teve na minha sala quinta, e ela estava me contando que a colega dela não é uma colega assim muito cooperativa. E aí eu disse assim, ó, Deus colocou ela lá para você ganhar ela para Jesus. E Deus colocou ela lá para te mostrar como você era igual a ela. E o que o Senhor fez na tua vida pode fazer na vida dela também. Então você está sendo testada, pode ser até um teste de Deus, para ver se você vai suportar. Então Deus coloca pessoas na nossa vida para trabalhar na gente. Deus usa as pessoas para nos trabalhar. Então por trás dessa pessoa tem Deus, te testando, te confrontando, te levando ao limite da tua paciência. Deus sempre vai usar as coisas ao nosso favor. Não podemos permitir que os outros determinem como vamos reagir ao que eles nos fazem. Não é, você levou um tapa no rosto, você precisa virar o rosto e oferecer a outra face. Essas pessoas não podem determinar as suas ações em relação ao fato do que elas fazem para você. Se elas fazem o mal, você não pode retribuir com o mal. Você tem que fazer o bem. Você tem que ir contra isso. Essas pessoas não podem, olha, se elas te provocarem, se elas te maltratarem, se elas te ofenderem, elas não podem determinar as suas atitudes. Você não pode deixar essas pessoas determinarem as suas reações. Você tem que reagir conforme Jesus reagiu. Não conforme as pessoas, ao que elas fazem para você. Como que Jesus reagiu quando foi afrontado? Como que Jesus reagiu quando foi desonrado? Como que Jesus reagiu quando foi condenado? Ele morreu. Morreu para si mesmo. E é assim que a gente tem que fazer. Morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos achismos, para as nossas vontades, para a nossa velha natureza. Porque ela mora aqui dentro. O velho eu mora aqui dentro. O velho eu mora dentro de você. O velho seu mora dentro de você. Você precisa lidar com a sua velha natureza todos os dias. Você precisa afogar a sua alma todos os dias. Porque se você der bobeira, ela ressuscita dentro de você e a velha natureza volta a dominar a sua vida. E aí você volta a ser aquela pessoa que você era.
Não podemos caminhar bem enquanto estamos em guerra com os outros. Não existe eu estou bem, eu estou em paz enquanto eu estou em guerra com as pessoas. Não existe isso. Eu tenho paz, eu estou morando na paz, mas eu estou em guerra com todo mundo. Não existe paz na guerra. Guerra e paz são o oposto. Tanto a paz quanto a santificação precisam ser buscadas se quisermos completar a nossa carreira. Isso requer o quê? Esforço e dedicação. Então devemos buscar a paz com todos, com todas as pessoas. Eu preciso estar em paz com os meus irmãos, com as pessoas. Eu preciso estar em paz com os que me rodeiam. Eu preciso estar em paz. Como também preciso estar em santidade. E esta não pode ser sacrificada por aquela. Não veremos a Deus com outros olhos, senão com olhos que foram renovados segundo a sua imagem. Nós não vamos ver a Deus se os nossos olhos não tiverem sido renovados segundo a imagem dele. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, precisamos vigiar para que não venhamos nos excluir da graça de Deus. E que nenhuma raiz de mágoa, de ressentimento venenosa brote e nos cause confusão, nos contaminando e contaminando as outras pessoas. Então nós precisamos ter cuidado para que a gente não se exclua da graça de Deus, deixando com que a mágoa, o ressentimento, o ódio governem a nossa vida, dominem a nossa vida, mas que a gente venha ter amor no nosso coração, assim como Jesus nos ama, o Senhor nos ama. Devemos estar em paz com todos e em santidade com Deus. Como eu falei, as duas precisam estar unidas, santidade e paz. Então não adianta eu ser santa em guerra com os outros. Não adianta eu dizer que sou cristã, que sou isso, que sou aquilo, que sou... e estando em guerra com os outros. E também não adianta eu estar em paz com os outros sem ser santificado. Isso não é paz. Busque pela paz, sem comprometer a santificação. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Vocês entenderam a minha linha de raciocínio? Amém? Então que nós venhamos, irmãos, guardar essa palavra. Que a gente não venha comprometer a nossa santificação como filhos de Deus. Que a gente busque estar em paz com as pessoas. Busque estar em paz com todos. Mas que a gente também esteja em santificação com o Senhor. Porque se nós não formos santificados, se nós não... ninguém verá a Deus se não passar por isso. Os nossos olhos precisam ser renovados segundo a sua imagem. Ninguém verá a Ele se não for dessa forma. E não é eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero que você abrace a sua família. Você que está com a sua família, abrace. Fique abraçados. A gente vai orar. O pastor Joab e a pastora Renata vão ministrar uma canção. E eu quero que você não me deixe orando sozinha. Eu quero que você, homem de Deus, mulher de Deus que está aí, eu quero que você ore pela sua família. Você que está com seu esposo, ore por ele. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Peça a graça do Senhor. Peça que o Senhor venha ajudar vocês nessa caminhada. Amém? Vamos orar? Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Pai, somos gratos pela tua palavra, Sou Senhor. atraído
Te agradecemos por ter ministrado no nosso coração. Como nós precisamos ouvir essas palavras, Senhor. Nós somos tão falhos. Nós erramos tanto, Senhor. Às vezes vamos por caminhos que não foi o Senhor que escolheu para nós. Seguimos por caminhos que saídas de emergência. Pegamos atalhos. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor tem um plano para trazer a gente de volta. Senhor, somos tão falhos, erramos tanto. Como precisamos ser corrigidos. Como precisamos da tua vara disciplinadora. Como precisamos, Senhor, sermos disciplinados. Como precisamos, Senhor, ser repreendidos muitas vezes. Entendemos que nós somos falhos, mas também entendemos que o Senhor disciplina aquele que ama. Nós sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor não disciplina aqueles que não são seus. Por isso ficamos gratos, porque quando somos disciplinados, lembramos que é o Senhor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina. O Senhor traz a gente de volta. Eu sou grata, Senhor, por tantas correções que o Senhor já fez na minha vida. Por tantas coisas que o Senhor já alinhou, porque eu era uma pessoa tão ruim, tão opiniosa, tão geniosa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus tratamentos. Obrigado pela tua repreensão. Não é fácil quando somos repreendidos, dói. Não nos dão alegria. Mas sabemos que está sendo gerado fruto de justiça dentro de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver em paz com as pessoas. Nos ajuda a não deixar guardado nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, falta de perdão. Nos ajuda a perdoar, nos dá um coração perdoador. Assim como o Senhor nos perdoou, sendo miseráveis e sem mérito nenhum do teu perdão, o Senhor nos perdoou. Nos ajuda a perdoar, Senhor, aquele quem nos ofende. Senhor, nos ajuda a suportar as pessoas que às vezes desafiam o nosso limite da paciência, Senhor. Nos ajuda a suportar as pessoas, as limitações das pessoas, porque essas pessoas também estão no processo de cura. Nos ajuda a suportar, nos ajuda a viver em paz com todos. Nos ajuda, Senhor, a viver na tua justiça, não na nossa justiça, porque a nossa justiça é falha, mas nos ajuda a viver na tua justiça. A tua justiça é perfeita. Nos ajuda a ser filhos justos. Eu nasci pra te adorar. Senhor, eu nasci pra te adorar. venha, Senhor. Venha mexer no nosso caráter. Venha, Senhor, transformar as nossas vidas, as nossas dificuldades, nas nossas limitações. Venha nos ajudar como filhos, como pessoas. Venha nos ajudar como pais na educação dos nossos filhos. Venha nos ajudar como esposo, como esposa. Venha nos ajudar, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos muito das tuas disciplinas, das tuas correções de amor, da tua vara de amor, Senhor. Porque nós sabemos que nós somos limitados. E como somos limitados. E assim como Jesus, sendo perfeito, quando assumiu a sua forma de homem, Senhor, passou por diversas tribulações para ser aperfeiçoado. Nós, Senhor, assim como Jesus também, vamos passar pelas dificuldades, pelas tribulações,
para sermos aperfeiçoados, para um dia estarmos com o Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos aperfeiçoe, Senhor. Mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades. Nos aperfeiçoe, porque um dia nós vamos querer morar com o Senhor. E nós ansiamos por esse dia. Nós esperamos por esse dia, Senhor. Venha nos santificar, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor. Desenvolva dentro de nós os frutos do Espírito Santo. Que nós venhamos a amar mais, ter mais mansidão, ter mais benignidade, paz, amor, domínio próprio. Que nós venhamos desenvolver esses frutos, as qualidades do fruto do Espírito, dentro de uma vida de relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, venha nos transformar, Senhor. Venha nos libertar de todas as amarras que nos puxam para trás, que não deixam a gente amadurecer, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser filhos mimados, que não sabe receber um não, que não sabe receber uma disciplina, pelo contrário, foge. Que nós não sejamos assim, Senhor. Que nós venhamos nos submeter ao Teu senhorio. Que nós venhamos nos submeter à Tua vontade, às Tuas correções, o Teu querer para a nossa vida. Que nós venhamos nos submeter em tudo, Senhor, não em partes, mas completamente. Que nós venhamos ser submissos ao Senhor. Que esse pai e que essa mãe sejam submissos a Ti, Senhor. Para que venham, Senhor, amar os Seus filhos e serem melhores como pais. Nos ajuda, Senhor. Nesta manhã de domingo, nós Te pedimos isso. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Ninguém aqui, Senhor, pode dizer que não falha, que não erra, que é perfeito. Todos nós aqui, Senhor, somos falhos, somos limitados e precisamos aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Como nós precisamos aprender contigo, Jesus. Quantos exemplos Você deixou para nós. Como nós precisamos seguir os Teus exemplos. Quantas coisas ainda precisamos aprender contigo, Jesus. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes Te desobedecer, por sermos filhos rebeldes. Nos perdoe porque às vezes não Te ouvimos, porque às vezes ouvimos a voz da nossa alma, ouvimos a voz de outra pessoa, ouvimos a voz do mundo, mas não ouvimos a Tua, e Te desonramos e Te desobedecemos. Nos perdoe, Senhor. Nos traga, Senhor, para um caminho reto. Nos traga de volta, Senhor, a obediência, a submissão. Nos perdoe porque somos tão falhos. Mas nos arrependemos, Senhor, e acessamos o que o Senhor Jesus fez na cruz. Acessamos todas as coisas com fé e obediência, o que o Senhor fez na cruz por nós. Nós Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero abençoar agora as famílias. Abençoa esse pai, essa mãe, com graça, discernimento e sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos. Pai, que eles venham aprender a discernir quando é o Senhor falando e quando não. Que o Senhor dê sabedoria a eles. Em nome de Jesus, abençoe esse pai, essa mãe, esse filho. Eu declaro isso. Eu declaro sobre as famílias restauração. Eu declaro sobre as famílias perdão. Que eles se perdoem, que eles se amem e vivam em paz, em santificação com o Senhor. Em nome de Jesus. Lamento não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a Ti. Eu lamento.
pode levantar as suas mãos e dizer isso? Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nós só queremos a ti, Senhor, e nada mais. Nós só queremos o Senhor e nada mais. Nada além de ti, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. E eu só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais. Levante as suas mãos assim. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, a sua família, e que nunca falte o alimento sobre a sua mesa, em nome de Jesus. Vão com a paz do Senhor Jesus.